Olá, ainda bem que já estão desse lado, pois assim vão poder acompanhar nesta viagem, neste compacto do L'Avion Rose Gold e ver aquilo que foi passando por todas estas rúbricas e começamos a segunda-feira em belíssima companhia no ateliê de Jorge Corval, ele que nos foi mostrando aquilo que vai acontecendo neste misterioso trabalho das artes. Na terça-feira, a nossa companhia foi Lia Cardoso, ela que nos recebeu no seu ateliê e nos mostrou e divulgou mais alguns dos seus truques de make-up para que vocês consigam caracterizações absolutamente incríveis. A quarta-feira foi a estreia do novo painel do Chá das 4, na companhia de Márcia Barros, que vocês já conhecem, mas uma estreia da parte de Alexandre Sotalho de Sá e o nosso queridíssimo António Leal e Silva para uma conversa informal, muitíssimo divertida e agora sim mais virada para a imprensa e tudo aquilo que vai acontecendo. Quinta-feira, um dia de viagens, na companhia de Branca Matos, ela que nos facultou um roteiro dos melhores espaços, começando pelo norte. Esta semana estivemos a norte. Acompanhem-me nesta viagem. Até já. Esta viagem dentro de tua casa, do teu espaço, do teu ateliê, o teu showroom, onde vais criando todas as peças e todas estas maravilhas que nós hoje vamos ver, não é? Sim, acho que sim. Eu já estou a ver aqui tantas novidades. Jorge, por onde é que queres começar? Vamos começar por ali. É capa e não só, e depois eu fiz um objeto para representar o novo vinil do Rui Reininho. E a peça foi idealizada para receber o vinil lá dentro, não é? Claro que o vinil também é vendido individualmente, sem a peça, isto é uma peça à parte, porque é assinada por mim e assinada também por... Ou seja, é uma obra conjunta. Estamos a falar de uma obra que é uma obra musical e que depois tem também esta obra que tu fizeste em exclusivo para o Rui Reininho. Sim. A obra é minha, e o disco é dele, claro. E depois a gente juntou a peça dele, que é o vinil, não é a música dele, à minha peça, o meu objeto. Portanto, o objeto é todo feito por mim, claro. Isto é o meu local de combate, sei lá, é aqui que eu combato, não é? Aqui que as coisas acontecem, não acontece só aqui, claro, também acontece lá em baixo. Vocês aí em casa estão a ver o local de combate, certamente, porque aqui este chão é bem esclarecedor de todo este combate, e não é? E as tintas e tal. Pronto, eu acho que todos os meus espaços são espaços de combate. Porquê? Porque o meu trabalho tem a ver também com pensamento, tem a ver com investigação. E, portanto, eu aqui combato mais fisicamente e com as tintas. Mas fora daqui, continuo a combater com a ideia de andar sempre a investigar nas coisas que faço e naquilo que quero fazer. Isto aqui é a última peça, das últimas peças que eu fiz. É uma peça que eu ainda não sei bem defini-la, porque no fundo é uma experiência, é mais uma experiência minha. É uma peça incrível. Porque tem a liberdade das palavras, tem a liberdade das tintas, tem a liberdade da escultura, tem a minha própria liberdade e, portanto, eu tentei libertar todas as, digamos, as ferramentas com que eu uso no trabalho para criar mensagens, criar, portanto, essa parte emocional. A arte não pode estar separada desse lado de emocional e, portanto, as palavras ligam-nos mais a isso. As próprias tintas e as cores também nos levam também a algo mais, não são coisas atiradas para ali, pois é um trabalho feito através de fotografia também, de colagem, e as colagens acabam por transportar o trabalho um bocado para mais uma cena do presente, em que eu represento sempre nessas imagens esse ciclo da vida e da arte também. Pronto. Depois aqui temos uma outra peça que já não tem nada a ver com aquela, portanto lá está, eu sou, digamos, o que é que eu sou? Eu crio coisas, não sou o Jorge Corval, não é?
nem sou artista, nem sei o que é que sou, não é? Sou Jorge Cabral. Eu estou a seguir tudo aqui, Lia, para tentar perceber realmente como é que tudo acontece, até porque estamos a falar de algo que infelizmente vamos vendo por vezes mal aplicado, e quando mal aplicado fica realmente muito estranho. Fica muito estranho, fica a pele muito oleosa e muito cinzenta muitas vezes. Ou seja, isto é tudo um jogo de luzes, não é? Exatamente. Porque tu com o strawberry acabas por conseguir modelar sem necessitar de uma base. Se olhares, eu parece que tenho maquilhagem e tenho 2 produtos, o bronzer e tenho um pouco de iluminador, porque os próprios brilhos irão modelar o teu rosto de forma que o rosto fique muito mais oval, fique muito mais perfeito e que também acabe por criar uma ilusão óptica para te chamar a atenção aos teus pontos fortes do rosto e não propriamente para a dita olheira. Olhando, não vês olheira no meu rosto. O que eu queria realmente pedir-te era para, nesse jogo de iluminação, nos dares aqui 3 dicas que são sempre importantes, e lá em casa, quem nos está a ver, tem características muito diferentes do rosto. Exatamente. E dicas para realmente disfarçar um bocadinho da olheira, dica para disfarçar um nariz mais largo ou mais pontiagudo, ok? E uma dica para também realçar ao máximo as maçãzinhas do rosto para quem tem o rosto muito retilíneo e descaído. Então, vamos à primeira. O nariz. Eu costumo dizer que não há nada de mal com o nosso nariz. No entanto, há sempre que o aperfeiçoar. E uma das formas que nós temos é, efetivamente, o jogo de cores e luzes, como o Contour e o Strawberry, em que nós, com um pouco de bronzer ou com um pouco de pó compacto mais escuro, nós, com um pincel bem mais pequeno, conseguimos modelar o nariz. Eu vou dali seguir melhor, que é para mostrar aos nossos telespectadores direitinho como é que fazes. Na ponta Portanto, do nariz, portanto, nós temos esta aba toda do nosso nariz, nós vamos aplicar um pouco de bronzer, não demasiado escuro nem não demasiado claro, e vamos aplicar bem de cima para baixo, sempre com um blender, porque isto vai criar uma ilusão óptica que o nariz é mais fino. Se eu tenho o nariz mais pontiagudo, eu vou escurecê-lo com o mesmo bronzer ligeiramente na ponta, mesmo por debaixo da ponta do nariz. Ou seja, vamos criar a ilusão de um nariz bem mais pequeno. Se reparares desta zona para esta, vês muito mais espaço do que esta. sem dúvida. Certo? Certo. Depois, de seguida, aplicamos sempre um pouco de iluminador na ponta do nariz e na ponta... Para que ele sobressaia mais. Exatamente, para que o seu design realmente crie a ilusão óptica que o nariz é mais pequeno e mais delineado, ou mais fino, ou mais largo. Normalmente tentamos sempre adelgaçar um pouco o tamanho do nariz. Ótimo. E agora Relativamente aos papinhos, às olheiras. Uma das formas, e é uma das formas que eu aplico só corretor no canto interno da olheira e só depois, com um pouco de iluminador, eu venho na extremidade. Mas iluminador claro ou escuro? Sempre claro. Ok, isso é importante perceber, porque trocando os tons, as coisas correm mal. Exatamente, porque acabamos por criar uma caixa mais castanha do rosto, vamos escurecer a tonalidade do rosto. Então, com o iluminador em pó, nós vamos aplicar um pouco na nossa olheira. O que é que vai fazer? Vai fazer com que, visualmente, a olheira simplesmente alise, porque nós vamos ter uma caixa cromática de pigmentos fotocromáticos em branco e em rosa que vão dar uma espécie de ilusão de pele mais lisa. Ok. A tua última sugestão sobre as massagens do rosto, isto porque muitas pessoas, com o passar do tempo e até mesmo a nível de stress, acabam por ter a massagem do rosto muito mais descaída. Para isso, nós devemos sempre aplicar um blush com alguma iluminação, ou então o próprio iluminador misturado com o blush, sempre em Mas com direção alguma à cor. mesa. Com alguma cor, para te dar também algum tipo de estrutura ao rosto, caso contrário ficas só mesmo branca. E devemos fazer sempre este movimento, sempre em direção à nossa têmpora, ou seja, partindo da nossa maçã do rosto, passamos sempre para a parte de cima. Isto vai dar a ideia que a maçã do rosto está muito mais subida do que efetivamente ela está.
Obviamente que peso e medida neste tipo de técnicas, eu recomendo fazer sempre política dos 3, ou seja, repetimos sempre 3 passos, vamos buscar o produto 3 vezes, aplicamos 3 vezes, para conseguirmos ter um look mais harmonioso. A altura de confinamento foi para ti também um grande desafio, isto porque mesmo da parte de alguns clientes, tiveste aqui alguns desafios extraordinários para atingir. Sim. Eu às vezes dou comigo a pensar, e estou sempre a dizer que penso, muito naquilo que faço, não sei o que mais. As encomendas são coisas interessantes. E porquê? O Miguel Lange nunca seria o Miguel Lange se não tivesse feito a Capela Sistema. Porque a encomenda leva-nos a sair um bocado do espaço de conforto que temos, porque o Miguel Lange nem sequer sabia fazer frescos, e era escultor, e acabou por fazer frescos e até admirar um bocado uma técnica nova, inventada um bocado por ele, para fazer aqueles frescos que fez. Eu nunca faria, eu nunca investigaria tanto um determinado trabalho, neste caso, escritores, por exemplo, portanto, vou falar desta encomenda, a Lelo pede-me, portanto, um trabalho e eu apresento à Lelo umas viseiras e eles queriam que aquilo era para fazer uns acrílicos até para as montras e para as pessoas não andarem a mexer nos livros e depois de repente aquilo, portanto, foi posto de lado e eu apresentei-lhes um trabalho em que, sobre as viseiras e que pintava as viseiras com escritores. Então eles acharam interessante a minha ideia e desenvolvi esse trabalho com os escritores que estão lá representados na Lelo. Isso é um trabalho que obriga-me logo, entre aspas, não é? Pelo contrário, foi um prazer investigar cada autor destes mais minuciosamente. Isso é importante. É importante porque nós crescemos nas coisas quando somos levados a investigá-las mais. Ou seja, neste momento, nós se formos à livraria Lelo, temos a oportunidade de ver lá os teus acrílicos bem presentes numa das livrarias mais emblemáticas do mundo. É isso? Sim, claro. Elas estão nas duas montras que eles têm, e todos os funcionários, que elas foram feitas para os funcionários andarem com elas, portanto elas não estão à venda sequer, são peças que pertencem mesmo à livraria e que são usadas por eles. Aliás, Posso-te pedir para colocares alguma? As viseiras deles eram um bocado assim, mais pequenas e tal. Posso, sei lá. Vou desafiar o Jorge Corval. Deixa eu ver aqui uma que tem aqui. Desafiar o Jorge Corval a colocar uma destas viseiras que eu quero ver qual é o efeito. Eu vou pôr o Pessoa. Pessoa é sempre Pessoa, não é? É uma boa escolha. Também tem o Cervantes também é interessante. Também gosto. Mas o Pessoa é o nosso Pessoa. E, portanto, acaba por sempre ser um personagem para que eu me inspiro bastante na escrita dele para os meus quadros. Aqui está uma surpreendente viseira, uma belíssima homenagem a Fernando Pessoa. Ó Márcia, mas dos miúdos, para os miúdos, eu acho que para os miúdos pequenos, é divertido, eles divertem-se imenso e é próprio para a idade deles, desde que não se exponham em demasia. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas há um TikTok que eu acho, por exemplo, mais complicado, que é os miúdos e as miúdas despirem-se completamente. Não sei se já viram esse. Ainda não vi esse. Pronto, querida. Então há um TikTok que é assim, começa uma música e depois eles põem assim a mão, começam a dançar e depois passam assim a mão e conforme vão passando a mão, por isso o corpo fica meio nublado, meio desfocado, mas percebe-se que eles ficam nus, por isso eles despem-se e ficam despidos. Pronto. Isso, por exemplo... E vamos tentar ver estas imagens. uma plataforma que realmente é descontraída. Isso também Isso eu acho que quando se expõe o excesso de... Quando se expõe em demasia, acho chato. Eu tenho as minhas sobrinhas, por exemplo, que brincam com as amigas e fazem aquilo assim, assim. É uma dança, não estão a fazer... Eu acho que não estão a fazer nada de
de mal, é uma brincadeira. Agora, quando se põe o corpo em demasia e quando se expõe na net, eu acho isso um bocadinho, mas eu nisso sou um bocadinho mais... Não, acaba por ser até perigoso. Estamos a falar de crianças e da exposição, não é? Porque a gente não controla quem são os a nível de visualização. Por isso fica aí o alerta e sim, há que ter isso também em conta. Mas isso os pais têm que exercer o controle da parentalidade. Não é? O uso das redes sociais para que as pessoas também não fiquem, no fundo, presas a um vício em que é quase impossível comunicar com elas, porque elas estão o tempo todo dentro de um telemóvel, comunicando com quem está fora e não com quem está perto. E por falar em comunicação, e neste caso, distúrbio total de comunicação, é aquilo que resulta das manifestações que têm acontecido por todo o mundo, antirracismo, e parece que essas manifestações chegaram agora aos vandalismos de estátuas e algumas homenagens que foram feitas por todo o mundo e criados realmente alguns elementos e estátuas que no fundo acabam por ser demonstrativas da história de cada país e que acabaram todas vandalizadas porque de repente parece que esta forma de se mostrar indignação foi espelhada nestas mesmas estátuas. Alexandre, fomos vendo estas imagens, não é? Sem dúvida. Quanto a isso, acho que depois da parte da pandemia, o segundo maior movimento foi logo aqui, este movimento antirracista e contra a morte do Sr. Floyd. Mas, independente da mensagem ou do movimento que queiram e objetivos, acho que hoje não há espaço para haver vandalismo. E quer dizer, e depois há pessoas que estão sempre ali no meio a aproveitar. Muitas vezes nem são determinada orientação. Nós vimos, por exemplo, os coletes amarelos no passado em França. Há sempre ali pessoas que são para criar instabilidade. E isso tem que se perceber e a mensagem que nós temos que passar também como utilizadores é: não queremos vandalismo, não aprovamos. Neste caso, e em boa verdade, Márcia, às vezes temos um bocadinho este género de pessoas que parece que só gosta mesmo de viver em confusão. Em boa verdade, esta é a minha opinião. Há pessoas que realmente gostam de viver em confusão. Que estão em grupo para extravasar, como no futebol, né? Você vê muita violência no futebol porque elas estão em grupo e elas começam a vandalizar também tudo. E isso não é porque é o racismo, mas como em tudo, quando as pessoas se veem em grupo, se acham mais fortes e querem extravasar. Parece que perdemos dão oportunidade a esses vandalismos. Mas eu vi, por acaso, na notícia que tinha o padre Antônio, eles vandalizaram algumas estátuas e dentre essas eram do padre Antônio Vieira. Sim, esse padre, imagina que esse padre, a gente dá muito na matéria de história no Brasil, a gente aprende sobre o padre Antônio Vieira porque foi quem catequizou os índios. Ele era jesuíta e colonialista, o pai dele tinha trabalhado a serviço da corte e ele era colonialista e, entretanto, ele foi o responsável pela catequização dos índios. Ele falava 7 línguas indígenas. Esse padre era, assim, eu já era fã na época quando estudei história no Brasil. Era tudo menos racista, não é? Certamente. E, inclusivamente, ajudou os judeus e os novos judeus, por causa da economia, a se instalarem em Portugal. Olha, ele foi, assim, uma pessoa incrível. Assim, não conheci, né? Não sei, mas... Independente de ter sido uma pessoa incrível, ele também é conhecido pelos sermões. Ou seja, aqui o ato de Estado não cabe vandalizar nada. E quando eu digo aqui os sermões, entre aspas, quer dizer, a tal parte mais subjetiva, e ele estava na Inquisição. Obviamente que agora aqui isso não interessa é vandalizar, mas eu compreendo perfeitamente o que está a dizer. Corval, podemos falar um bocadinho sobre esta peça em específico, porque ela é tão enigmática e tão impactante que não tem como não reparar. Ela representa a minha reflexão sobre este momento e sobre este presente.
Era uma peça que já existia, parte dela, aliás, quase toda ela. A única coisa que eu depois resolvi fazer foi colocar esta máscara nela e meter uma segunda máscara, portanto, duas máscaras, digamos. Porque nós temos sempre uma máscara e depois agora temos que usar outra. Mas é mais nesse sentido, no sentido de proteção, e a máscara já representa isso. Portanto, a máscara que está aqui, que já estava aqui, representava a proteção. Esta obra não tem muitas horas ainda, uma vez que confidenciaste-me que estavas a terminá-la. Jorge, há um gosto especial em pintar figuras históricas? Temos aqui um Camões, não é? Ela pode estar sempre constantemente a pintar. Aliás, eu estou a pintar, eu pinto sempre os meus quadros até ao fim da vida. Acho que até é capaz de fazer como uma vez uma Monet fez, entrou no Louvre, ainda queria pintar um quadro que já tinha 20 anos. As figuras históricas fazem parte do meu conhecimento. Portanto, todo o passado que existe na arte me interessa. E se eu puder registá-lo, pegar nele e continuar a fazer uma atualização, um registro dele, eu faço. Claro que quando o vou fazer, eu faço de uma forma contemporânea, presente. Claro que, às tantas, um artista contemporâneo do Camões nunca conseguiria fazer um trabalho, nunca faria o retrato dele assim. Nem sequer tinha esta luz, não tinha, portanto, alguns materiais sequer pensava-se naquela altura de os introduzir na pintura. Portanto, isso é que ela tem escultura metida nela, não é? E tem a pintura. As palavras são importantes. Porque as palavras aqui eu faço sempre essa liberdade que falo das palavras serem como a pintura, em que eu introduzo as palavras que pesquiso, portanto, procuro para criar realmente uma mensagem, introduzindo sempre algo que conduza a ele próprio. Portanto, isto é uma frase dele, um bocado uma frase dele, um poema dele, digamos, e depois o resto, será que é meu? Acaba por ser tudo meu, porque eu retiro pequenas coisas em que, no contexto que depois apresento, elas ficam completamente fora daquele contexto que inicialmente tinham do autor e passo a ser, portanto, eu o detentor quase dessas palavras nesse contexto diferente. Vou-te fazer um pedido um tanto ou quanto estranho, que não é estranho para ti, mas para os nossos telespectadores poderia parecer. Leva-nos até às tuas casas de banho. Vamos até às casas de banho, Jorge Corval. E então, o que é que nós temos aqui? Aqui temos a entrada que nos dá logo um welcome por Jorge Corval. Só falta o chapéu, mas isso... Aqui são trabalhos, eu vou explicar um bocadinho isto rapidamente. São trabalhos que eu não queria vender, e eram séries, portanto, que eu ia imaginar que ia ficar sem nenhum trabalho daquela série. Neste distrito de Chaves é Vidago Palace, que é sempre uma grande referência. Vidago, que é um espaço com história e uma história muitíssimo transversal, com uma qualidade de serviço excelente e que por vezes também vai fazendo algumas promoções, e é importante estarmos atentos a essas promoções porque vale a pena conhecer Vidago enquanto hotel, a gastronomia de Vidago, os jardins de Vidago, spa absolutamente extraordinário, que é também uma das referências. E ainda há pouco tempo tivemos uma série que foi lá gravada e que dá para ver o quanto bonita é a paisagem, e principalmente aquele hotel, o Vidago Palace, naquela zona, que é uma das arquiteturas mais bonitas que nós temos no país a nível de hotelaria. E é um espaço também muito escolhido para cerimónias, para casamentos e realmente para momentos
de celebração importantes, Vidago é também um dos espaços que se vai escolhendo. Entretanto, Branca, temos aqui... Olha, também temos outro que também é muito bom, porque a pontuação é soberba, que é o Quinta da Mata. Ele não tem um site oficial, mas tem a página do Facebook, da qual nós achamos agora que está a passar. Podem fazer a reserva diretamente pela página. E a pontuação é soberba de todos os comentários que encontramos nos cibernautas. É uma quinta inserida num local calmo, com a vegetação existente, com uma gastronomia também na própria quinta, que muito boa, principalmente o pequeno almoço, que é importante, toda a gente comenta os pequenos almoços, e este é um pequeno almoço tradicional, que nós não chamamos continental, mas sim aquele tradicional, com os pãezinhos, com os queijos, com os doces, tudo aquilo que é ótimo para nós ganharmos energia, para depois voltarmos a fazer o passeio para o dia inteiro. Temos aqui uma última referência a este Forte de São Francisco Hotel, que é também uma referência na zona, além de ser um espaço histórico, oferece realmente aqui uma gastronomia diversificada e a nível de quartos é também muito simpático. Portanto, fica realmente aqui esta recomendação, sendo que, como a Branca dizia muito bem, que é importante que a pesquisa seja feita por motores de busca e comparativos como o Booking, como o Trivago, como o TripAdvisor, mas depois também é importante que se faça uma pesquisa mais detalhada, que às vezes as promoções vêm de outra forma, não é? Certo. E também convém dizer que nós, quando fizemos a pesquisa para 3 dias, 3 noites, que para uma pessoa aproveitar bem o espaço e ter uns 3 Claro! Eu dizia à Branca, não, é importante fazermos a pesquisa diária para saber quanto é que é uma noite, mas ela não. Branca mata e tudo à grande, então foi logo 3 dias. Noites. Não, quando vamos, diz ela. Portanto, são 3 dias. Temos que aproveitar. E agora, falando em aproveitar, vamos para uma zona que é muito conhecida também no norte, que é Vieira do Minho. Por que é conhecida Vieira do Minho? Sandra sabe? Porque pois é, para começar, estamos num distrito muito a norte, Braga, não é? Distrito de Braga. Portanto, é realmente ali uma zona que abrange ali uma zona muito característica, mas com uma beleza natural muito única também, porque chega desde aquela zona da Peneda Gerês, com a beleza natural que lhes é reconhecida, até o outro lado da própria cidade, passando por Póvoa de Lanhoso, passando ali também pelo Sameiro, Bom Jesus, que são locais únicos na sua... Podemos passar por Cabeceiras de Basto e provar os bons vinhos que aquela região tem, que é muito bom, e Faf. Também é o que nós falamos tanto da justiça de Faf, muitas vezes comenta-se a justiça. Com os de Faf ninguém fanfa. Com os de Faf ninguém fanfa. E era bom que as pessoas aproveitassem e dessem uma volta por essa região para conhecer as próprias tradições e também esses tais míticos provérbios que nós temos em Portugal. Em breves palavras, como é viver dentro do teu próprio trabalho? Porque tu trabalhas no ateliê, o teu trabalho está todo aqui, é aqui que tu crias e é daqui que sai o resultado de todo esse trabalho. Como é viver dentro da tua própria arte? Não é fácil. Eu acho que esse o desafio é precisamente esse. Não ser fácil viver no seu próprio espaço de trabalho. E porquê? Porque acabo por ficar muito mais isolado do mundo. Do mundo, entre aspas, de alguma civilização, digamos. Porque eu procuro a outra através das ferramentas que existem atualmente. E saio também, não é? Mas o facto de também trabalhar nesse próprio espaço, acabo por criar um caminho que às tantas era esse o meu caminho, esse o meu destino. E, portanto, acreditas no destino? Acredito, claro que sim, claro que sim. Às vezes posso pôr alguma dúvida e tal, é quase como a gente acredita em Deus, Deus é uma abstração e tal, mas nós necessitamos de acreditar em alguma coisa, mesmo que ela... Em que é que tu acreditas?
Eu acredito sei lá, eu acredito que posso sempre fazer melhor que aquilo que faço, que isso já é muito importante para mim. Aquilo que eu faço no momento e ter essa reflexão sobre isso, é importante que eu não me acomode, digamos, aos resultados que vou tendo, porque eu quero sempre um resultado diferente e isso é esse... Já nasceste artista? Eu acho que sim, eu acho que nós nascemos artistas, é quase que... Eu gostaria de ser, às vezes ouço o Mick Jagger, ou o Pavarotti, o gajo diz assim, pá, o Pavarotti tem uma voz grande, com estes tipos, e não a tenho. E entretanto vejo que tenho a facilidade de fazer coisas, estas coisas que faço, não é? Que não só pintura, como escultura, como design. E isso leva-me a pensar que sim, que já nasci com esse lado de poder criar, não outras coisas que não estas, mas estas posso criá-las. Portanto, a descoberta é essa. A descoberta em nós, uma das descobertas mais importantes na vida, é descobrirmos aquilo onde nós realmente nos sentimos mais à vontade e mais criativos até mesmo. Criativos mesmo, porque acho que pertence-nos a todos. E depois podes desenvolver mais uma coisa ou outra, mas todos nós, em miúdos, e vemos logo que realmente gostamos de fazer coisas. Pintavas as paredes, em pequenino? Não, pintava, eu com 5 anos já desenhava e achava, eu entrei para a escola muito cedo, o meu irmão era mais velho e o meu pai conseguiu meter os olhos ao mesmo tempo. Mas, e eu lembro que na escola os meus desenhos eram sempre escolhidos para Natal e na Páscoa, para serem expostos. E depois, nada se passou. Até muito tarde, eu não tive ligação nenhuma, eu aos 13 anos pintava, até diziam que eu pintava depois mais tarde como o Rafael, eu com um Tintoretto, eu pintava realmente tudo aquilo que via. Eu, com 13 anos tinha uma obsessão enorme pela pintura, mas não havia nada em casa, o meu pai era um comercial e portanto ninguém reparou em mim. Tiveste de ser tu próprio a reparar em ti? Muito tarde, já aos 25 anos só, entrei para Belas Artes já mesmo quase aos trambolhões, não tinha que fazer aqueles exames ad hoc, não sei o que mais, ficou-me atrapalhado, mas nem sequer me adaptei lá, portanto acabei por nem sequer chegar lá. Desenvolvi um trabalho muito solitário, aliás o meu trabalho continua solitário, aquilo que foi sempre. Eu desenvolvi sempre técnicas pessoais, sempre observando, quando via, eu comecei a ir a Nova Iorque muito cedo, até com Belas Artes e com Serralves, havia aquelas excursões e nós íamos todos juntos lá, e eu observava realmente com bastante profundidade os trabalhos. Sempre com um sentido muito crítico, que é um bocadinho daquilo que tu és. Sim. E a nossa semana chega ao fim, já prontos para mais uma semana cheia de novidades e esperemos ter a sua companhia para todas estas rúbricas, na companhia de muitos convidados, sempre aqui no seu Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.